diferentes. O que- o- qual é a nossa análise de quando esses limites são diferentes? Então vamos ver o que é que vai acontecer. Não vai existir o limite, né? Então, quando você calcular os limites laterais, eles são diferentes, não existe limite da função, ok? Então aqui nós temos o limite da função não existe, tá certo? Quando x tende para zero. Por quê? Porque os seus limites laterais são diferentes, tá claro? Aquele x tendendo a zero pela direita, aquela notação que tem um mais em cima do zero, significa que o x se aproximou de zero pela direita, para valores maiores que zero. E essa outra notação, x tendendo para zero, onde tem um negativo, foi que nós nos aproximamos pela esquerda para valores menores que zero. Então, de tudo isso, nós concluímos que os limites são diferentes, portanto, a função não tem limite quando x tende a zero. Vamos para o próximo exercício. Aí nós temos aí uma função definida de R em R, domínio em reais e o contradomínio também em reais, tal que essa função é definida por 2x menos 1. Ora, vocês estão vendo ali que f de x igual a 2x menos 1 é uma função afim, né? Uma função do primeiro grau. E nós sabemos que o gráfico de uma função afim é uma reta, tá certo? Nós queremos provar que o limite da função de 2x menos 1, quando x tender para 3, vai ser 5. Ora, se você for calcular, substituindo o 3 lá na função, facilmente você comprova que é 5. Mas nós queremos comprovar através daquela definição mais precisa de limite que nós vimos na aula quando nós definimos aqui o limite, tá certo? Então é isso que nós vamos mostrar. O que é que nós vamos mostrar? Nós vamos mostrar que quando os valores da função se aproximarem de 5, do limite 5, consequentemente, os valores de x tendem para 3. Vamos ver como é que fica. Provar que para qualquer número real positivo, epsilon, existe algum real positivo delta, tal que... Continuando. Olha aí, essa aí é a definição de limite. O que é que nós estamos mostrando, né? Que quando x se aproxima de 3, essa distância, essa aproximação é tão pequena que nós temos que convencionar que essa distância é um número real positivo muito pequeno. Então, nós estamos convencionando da tal forma, dizendo que o módulo de x menos 3 ele é menor que delta. Isso significa que essa distância, né, quando x se aproxima tanto de 3, ela é representada por um número real positivo, embora ele seja muito pequeno. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Se o x se aproxima de 3, simultaneamente os valores da função vão se aproximar de 5, do limite. Então, aquela distância, quando os valores da função se aproximam de 5, também vai ser uma distância infinitesimal. Então, nós também convencionamos que essa distância ela significa um número real positivo infinitesimal, que nós chamamos de epsilon, tá certo? Então, nós temos, para que nós tenhamos os valores da função próximo de 5, é necessário que nós convencionemos que exista um número real positivo chamado epsilon. Em contrapartida, nós devemos achar um outro número real positivo, delta, né, quando x se aproximar de 3. Observe que sempre existe uma correspondência, já que nós estamos trabalhando com função. Então, o que é que nós vamos provar? O que é que está dizendo aqui nessa expressão? Que quando x se aproximar de 3, os valores da função vão se aproximar do limite 5. Então, é isso que nós queremos provar. Já que o epsilon vai depender de um delta, né? Nós temos que escolher um delta, o epsilon depende desse delta, nós vamos partir da desigualdade que contém o epsilon. Então, vamos lá fazer a primeira fase da demonstração. Então, observe que nós vamos trabalhar com a desigualdade, justamente aquela que nós queremos mostrar que o limite é 5. O que é que está dizendo essa expressão? Que os valores da função 2x menos 1, né, se aproximam de 5, né? Ou seja, essa distância é uma distância infinitamente pequena, por isso que está aparecendo ali menor que epsilon. Então, nós vamos trabalhar com essa expressão e vamos desenvolver essa expressão até nós encontrarmos que a condição necessária e suficiente para que os valores da função se aproximem de 5 seja exatamente o x se aproximando de 3. Partindo dessa desigualdade, nós vamos chegar na condição do x se aproximar de 3. Vamos ver lá.
Então, observe que dessa expressão 2x menos 1 menos 5, nós eliminamos o parênteses e juntamos. Então, ficou módulo de 2x menos 6 menor que epsilon. Tá, continuando. Ó. A mesma expressão aqui do lado direito. Né? A do lado esquerdo é a mesma, né? Ela é fixa. Nós vamos trabalhar e desenvolver só o lado direito. Observe o que é que nós fizemos. Nós colocamos agora o 2 em evidência. Né? Ficou 2x menos 3 em módulo. Continuando. Olha aí, tá? Aí o que é que nós fizemos com aquele 2? Nós colocamos o 2 fora do módulo, né? Ali na tela que está esmaecida, né? Na tela de cima, na linha de cima. A constante 2 foi colocada fora do módulo e nós ficamos então, ó, com essa outra expressão, aqui do lado direito, nós dividimos a expressão toda por 2. O que é que aconteceu? Ficou que o módulo de x menos 3 é menor que 2. Então, o que é que nós mostramos aí? Que quando os valores da função se aproximaram de 5, então a condição necessária para que os valores da função se aproximem de 5 foi exatamente que os valores de x aqui ó, se aproximaram de 3. É uma consequência. Então, nós vamos agora fazer a operação inversa. Nós vamos afirmar que o x se aproxima de 3, consequentemente, os valores da função vão se aproximar do limite 5. Vamos fazer a volta. Então, continuando. Considerando que o epsilon é um número real positivo infinitesimal, um número muito pequeno, o nosso delta que nós vamos escolher é exatamente aquele epsilon sobre 2 que nós obtemos quando nós desenvolvemos aquela expressão, né? Da primeira fase da demonstração. Então, vamos lá, continuando. Para qualquer real positivo o epsilon, não esqueça, é um número infinitesimal. Tá? Quando x se aproxima de 3, ele está dizendo que aquela distância é uma distância representada por um número real positivo muito pequeno. Né? Então, vamos desenvolver ali. Ó. Se nós multiplicarmos a expressão ali do lado esquerdo toda por 2, nós vamos encontrar, consequentemente, essa da direita. Tá certo? Multiplicando tudo por 2 a expressão. Aí ficou, tá? Ficou 2 módulo de x menos 3 entre 0 e epsilon. Tá certo? Como aquele módulo 2 módulos de x menos 3, ele já é menor que o número positivo, então basta nós escrevermos 2 módulos de x menos 3 menor que epsilon. Tá, continuando. Agora vamos introduzir esse fator multiplicando o x menos 3 no módulo. Olha, ele foi introduzido multiplicando, então ficou 2x menos 6 menor que epsilon, tá certo? Continuando. Então, agora, aquele módulo de 2x menos 6, nós desdobramos na função que era 2x menos 1 menos 5. E o que é que nós percebemos? Que a condição necessária e suficiente para que o x se aproxime de 3 é que os valores da função 2x menos 1 se aproxime de 5. Então, nós estamos fazendo aquele processo inverso. Com isso, nós estamos demonstrando, tá? Continuando. Tá certo? Que quando x se aproxima de 3, tá certo? A condição necessária e suficiente para que o x se aproxime de 3 é que os valores da função se aproximem do limite, que é 5. Com isso, nós estamos comprovando que o limite da função 2x menos 1, quando x se aproxima de 3, realmente é 5. Tá? Nós comprovamos pela definição, uma definição mais consistente, mais precisa. Tá? Vamos então agora para o próximo exercício. Temos aí uma outra aplicação, tá certo? Seja a função, uma função chamada de Q. O domínio dela é R com restrição, né? Observe que tem R excluindo o valor menos 1. Então, ela não vai ser definida em menos 1, né? Vai ser excluído menos 1 do seu domínio. E o seu contradomínio também é R. Tal que essa função Q de x, ela é definida por 3 sentenças. Ó, a primeira sentença, x² menos x, se o x for menor que 1 e o x diferente de menos 1. Então, observe que, se vocês observarem, ali na primeira sentença, x² menos x, é o gráfico de quê? De uma parábola, né? Só que essa parábola vai ser definida para x menor que 1 e diferente de menos 1. Depois nós vamos representar graficamente, geometricamente, para nós comprovarmos com esse domínio x menor que 1 e x diferente de menos 1. Então, é necessário que nós prestemos bastante atenção no domínio de definição da função, saber aonde é o domínio de validade dessa função. Na segunda sentença,
o Q de x é igual a 2. Para x igual a 1, né? Se o x for igual a 1, então o Q de x vai ser igual a 2. Então nós vamos ter um ponto aí. Essa segunda sentença está representando um ponto. E a terceira sentença, x menos 1, também nós temos ali uma função afim, só que ela vai ser definida no domínio para x maior que 1. Então, no caso, nós sabemos que o gráfico de uma função afim é uma reta, só que ela vai ser definida só para o domínio de x maior que 1. Então nós vamos ter uma semi-reta, tá certo? Então, vamos lá, continuando. O que é que nós vamos calcular? Nós vamos calcular o valor numérico da função no ponto 1, o limite da função quando x tende para 1, o valor numérico da função no ponto 4, o limite da função quando x tende para 4, o valor numérico da função no ponto menos 1 e o limite da função quando x tender para menos 1. Vamos ver lá a letra A. Tá. Então, primeiro nós vamos representar graficamente o gráfico daquelas três sentenças. Lembra da primeira? A primeira é representada por uma parábola x² menos x com concavidade voltada para cima, já que o coeficiente de x² é positivo, né? Então, nós vamos observar e vamos construir a parábola e observar que ela não vai, né? Ela não vai ser, nós não vamos descrever toda a parábola, só a parte que está definida no domínio que está aqui. Vamos ver como é que fica o gráfico dessa função. Nós pegamos um ponto aí da parábola, o menos 1 e 2, tá certo? Então, observe só, o domínio dela não é x menor que 1 e x diferente de menos 1. Olha, se x é menor que 1, vocês estão vendo ali no ponto azul, tem um furo. Significa que ela não é definida em 1, né? Porque é x menor que 1. E simultaneamente, ela também não é definida em menos 1. Observe que tem um furo lá na parte laranja, no ponto menos 1 e 2. Então, isso aí, ela só é definida nessa parte aí que ficou em laranja, tá certo? X diferente de menos 1, tem o furo. O x menor que 1, então, também nesse intervalo onde ela começa para o lado esquerdo, ele é aberto. Continuando, vamos ver agora a segunda sentença. O Q de x igual a 2 para x igual a 1. Isso aí é um ponto. Tá? Vamos representar esse ponto. Então, nós só temos isso aí. Ó. Quando x for igual a 1, o valor numérico da função para x igual a 1 é 2. Então, nós temos esse ponto aí, definido na função. E vamos ver agora a terceira sentença. Próxima. Tá? Nós temos aí uma função afim. Nós falamos que o gráfico de uma função afim é uma reta. Vamos pegar aí dois pontos aí para traçar, então, essa reta, que no caso não vai ser uma reta, né? Vai ser uma reta por causa do domínio. Então, observe que a reta não foi traçada toda, né? No seu todo. Apenas a partir de 1. Por quê? Porque o domínio dessa função é a partir de 1, x maior que 1. Ou seja, intervalo aberto em 1. A partir de 1, então, ela foi descrita, que está a parte em laranja. Então, nós temos aí como representar geometricamente essas três sentenças. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos reunir esses três gráficos, tá certo? E vamos ver o que é que vai acontecer. Seguindo, tá? Então, observe só, tem ali uma parte da parábola, tá certo? Tem o ponto, que foi a segunda sentença, e a semi-reta que está aqui no lado direito, né? A partir de 1. Então, os três gráficos aí reunidos. A partir desse gráfico, nós vamos analisar, tá? Aqueles pedidos lá. Primeiro, nós queremos saber o Q de 1. Tá? Qual é o Q de 1? Ora, nós vimos lá naquela segunda sentença que para x igual a 1, né? A função ele é 2. Então, qual é o valor de Q de 1? Vamos colocar lá. 2. Já tá, e no gráfico está claramente, né? E mesmo lá nos dados do problema também apareceu que quando x, tá, para x igual a 1, o valor da função numérico da função era 2. Tá, vamos para a letra B. O que é que nós queremos na letra B? O limite da função quando x tende para 1. Observe aqui geometricamente, ó, tem duas setas em verde apontando para o 1. Significa que o x está se aproximando de 1 pela direita e pela esquerda. Quando o x se aproxima de 1, ou tende para 1, pela direita e pela esquerda, os seus limites laterais, os dois vão tender para 0. Tem duas setas em marrom em cima da curva, né, apontando para 0. Tá certo? Então, o limite dessa função existe, né,
quando ele tende para 1, porque os dois limites laterais, quando eles tendem simultaneamente para 1, os valores da função vão tender para 0. Então, o limite é 0. Vamos ver agora a letra C, que é representada pelaquela reta, né? Aqui do lado direito. Nós queremos calcular o valor numérico da função no ponto 4. Então, observe que nós vamos analisar a partir do x maior do que 1, porque o 4 está localizado, né, no domínio x maior que 1. Então, se você substituir lá na função afim, representada por x menos 1, você substituindo 4 menos 1, você vai saber o valor numérico da função no ponto 4, que é quanto? Vamos lá, dá 3, né? Então, o valor da função, substituindo lá, ó, e graficamente está representado lá que o valor numérico da função no ponto 4 é 3. Agora, na letra D, nós queremos calcular o limite da função quando x se aproxima de 4. Observem, né? Nós estamos apontando aqui em verde o x tendendo para 4, tanto pela direita como pela esquerda. Significa que os limites laterais estão apontando para 4. Simultaneamente, os valores da função vão tender para onde? Para 3. Lá em cima, no gráfico, em amarelo, tem duas setas, tá certo? Apontando para o 3. Significa que o limite da função, quando x tende para 4, vai ser 3. Por quê? Porque os seus limites laterais tenderam, né, simultaneamente para 3. Então, vocês sabem que quando os limites laterais são iguais, a função tem limite. Existe o limite e ele é finito, né? Que no caso aí foi 3. Tá, próximo. Então, aí nós já ainda tem o Q menos 1. Observe, se você observar lá no gráfico, ali, ó, no lado esquerdo, onde tem a parábola, nós observamos que a função não está definida ali no menos 1, ó, porque tem um furo lá naquele azul, tem um furo lá dizendo que aquele ponto é aberto, está em aberto. Então, ali, se ela não é definida, não vai existir, tá certo? O valor numérico da função no ponto menos 1. Agora, nós queremos calcular, não existiu, ela não é definida naquele ponto, mas vamos ver se existe o limite. Se os limites laterais forem iguais, vai existir limite. Então, vamos verificar. Observe que quando o x está tendendo para menos 1, tanto pela esquerda como pela direita, a seta em verde aqui, ó, no ponto menos 1, os valores da função estão se aproximando de 2. Lá em cima, perto daquele furinho azul, tem duas setas apontando, né? Isso aí significa que quando os limites laterais tendem simultaneamente, se aproximam simultaneamente de menos 1, os valores da função, consequentemente, se aproximam de 2. Então, o limite da função, quando x tende para menos 1, vai ser 2. Então, aí foi uma questão para nós analisarmos tanto algebricamente como através do gráfico, né, geometricamente. Vamos passar para uma outra aplicação. Aí nós temos aí uma outra aplicação, limite de uma raiz cúbica, né? Dentro dessa raiz cúbica tem um quociente entre dois polinômios, quando x tende para menos 2. Então, observe, né? Existe uma propriedade que nós falamos, eu acho que eu falei na aula anterior, quando nós vimos propriedade dos limites, que quando nós tivermos limite de uma raiz, nós podemos transformar em quê? Na raiz cúbica do limite. Vamos transformar aí, usar a propriedade, ó. Lá estava limite da raiz cúbica, agora ficou a raiz cúbica do limite. E observe que dentro do radical tem um quociente entre dois polinômios. E nós vimos também a propriedade do limite de um quociente, né? Que é o quociente dos limites. Vamos usar a propriedade limite do quociente como o quociente do limite. Próxima linha. Na próxima linha. Então, observe que nós transformamos aquele limite do quociente em quociente dos limites. Então, agora nós já vamos aplicar, nós vamos calcular ali no numerador o limite daquele polinômio x ao cubo mais 2x² menos 3x mais 2, quando x tende para menos 2. O que é calcular esse limite? É calcular o valor numérico daquele polinômio. É só substituir o menos 2 na variável x. E vamos fazer o mesmo procedimento no denominador. Nós vamos substituir o menos 2 na variável x no polinômio do denominador. Então, vamos lá. Próxima linha.
Tá? Então ficou isso aí, né? Vamos agora fazer a substituição. Então observe que já que o x está tendendo para menos 2, onde tiver variável nós vamos substituir por menos 2. E agora é só fazer os cálculos, né? Aqui no denominador, menos 2 ao cubo vai dar menos 8. E essa segunda parcela aqui vai dar mais 8. Então vai cancelar aqui na frente, né? E aqui, na parte final, vai ficar mais 6 com mais 2. Então lá em cima, ó, tá vendo? Foi feito o corte, então aqui em cima vai sobrar mais 8, né? E lá embaixo vai dar menos 1. Então 8 sobre menos 1 vai ficar menos 8. Então o resultado, raiz cúbica de menos 8. Qual é a raiz cúbica de menos 8? Menos 2. Ok? Tá, então vamos passar para uma outra aplicação. Tá? Mais um limite aí. Eu acho que esse exercício, eu acho que tem até aqui no nosso livro. Eu acho que alguém pediu até para a gente fazer. Eu acho que eu vi esse aí, tá? Então, vamos lá. Então, eu quero calcular o limite. Aí eu tenho um quociente entre dois polinômios, né? Quando x vai se aproximar de 3, vai tender para 3. Então, observe, ó, se eu for substituir diretamente, calcular o valor numérico para x igual a 3, se eu for calcular lá no denominador, observem só, quando eu substituir 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Então, não vai ter significado esse limite, porque o denominador não pode dar 0. Então, o que é que nós temos que fazer? Aplicar algum recurso, né? De que forma? Usar algum artifício, alguma regra, alguma fatoração que nos faça com que a gente saia dessa indeterminação, né? Então, o nosso procedimento aqui, ó, nós podemos usar a fatoração aqui. Tem várias maneiras de fatorar. Vocês já estudaram também na matemática elementar aquele dispositivo de Breuer-Ruffini. Quando você quer fatorar, você pode fazer a divisão, né, através do Breuer-Ruffini. E pode fazer pelaquela fatoração que nós estamos acostumados a fazer, né? Aqueles casos de evidência, de agrupamento, tá certo? De produtos notáveis. Então, vamos ver como é que a gente pode sair daí. Vamos ver como é que nós fizemos esse cálculo. Próxima linha. Tá? Então, nós vamos aí, ó. Nós percebemos que no numerador o x é comum. Então, nós vamos fazer bem passo a passo, para que fique bem entendido. Então, lá no numerador, nós temos a variável x. Então, vamos colocar esse x em evidência, que é fator comum. Tá certo? Então, observe, ó, o x em amarelo está dizendo que ele é comum. Quando você fatorou tudo por x, o que é que deu lá qual foi o fator que deu dentro do parênteses? Ficou x ao cubo menos 3x ao quadrado, mais x e menos 3. E no denominador, 2 é comum. É o fator comum, você colocou em evidência, ficou x menos 3. Isso aí não dá para a gente eliminar a indeterminação. Então, nós temos que continuar utilizando algum recurso, alguma fatoração, para até que nós saiamos da indeterminação. Então, o que é que nós vamos fazer com esse polinômio que apareceu lá dentro do parêntese? Tá? Nós vamos fatorar novamente. Nós estamos observando que nós podemos usar aquele caso do agrupamento. Se vocês observarem, o primeiro grupo, x ao cubo menos 3x ao quadrado, ele vai ter um fator comum que é o x ao quadrado. E o segundo grupo, a gente conserva o x menos 3. Então, vamos ver. Próxima linha. Olha só. No primeiro grupo, nós colocamos o x ao quadrado em evidência. Então, ficou x menos 3. Conservamos a segunda parcela, porque vocês observam que ela deu igual ao fator fatorado na primeira parcela. Então, observe que nós vamos fatorar outra vez.